Fico muito feliz em estar gravando esse vídeo hoje para vocês e nele eu vou contar um pouco mais sobre o MacBook Pro e toda a tecnologia ARM, o rumor de um novo iMac que está para vir, de um novo MacBook, sim, aquele MacBook fininho com Butterfly Keyboard pode voltar, do iPad Air e do iPhone 12, que podem ter acontecido algumas mudanças ou alguma das mudanças pode estar por vir, né? Como a gente vai ver. Iniciando então pelos rumores do Choco_Beat no Twitter sobre os novos MacBooks com processador ARM. Primeiramente eu gostaria de explicar o que são processadores ARM. Eu consegui criar uma frase depois de estudar um pouco sobre esses processadores, que eles são processadores móveis de alta performance, eficiência e alto nível de customização. Então eles são muito bons para dispositivos móveis em si, porque eles não esquentam tanto, eles têm uma performance muito alta, normalmente por terem uma arquitetura de poucos nanômetros. No caso do novo processador do iPhone que vai sair, são 5 nanômetros, algo jamais visto no mundo dos processadores. A sigla, ela fica por Advanced RISC Machine, e esse chip, essa arquitetura, tem uma história muito nova do mundo da Apple. Obviamente, os novos celulares da Apple, iPads, todos têm esses processadores ARM, mas os MacBook Pros e MacBooks da Apple ainda não vêm com esse processador. E é para essa linha de dispositivo, a linha dos Macs, que a Apple está tentando trazer esse processador ARM. Começando então, vou contar um pouco da história aqui para vocês. Ele foi introduzido já em MacBooks há uns 2, 3 anos atrás, com o lançamento do primeiro MacBook Pro com o chip T1. Creio eu, se não me engano, foi o MacBook Pro de 2016 ou o do final de 2015. E inicialmente ele tomava conta da criptografia, da segurança e alguns processamentos bem básicos, processamentos leves, mas em si ele servia bastante para ajudar o chip da Intel, que, como todos sabemos, ele é um chip que consome muita energia. E por isso os Macs ficam conhecidos por ter uma bateria de longa duração, porque esse chip T2, no caso dos Mac novos, ou T1, no caso dos MacBook Pro de depois de 2015, fazem grande parte do trabalho. Como esses chips são ARM e a arquitetura que o macOS trabalha seria x86, obviamente tem que ter uma ligação entre eles. E a Apple vem desenvolvendo um software que se chama BridgeOS, que seria essa comunicação entre o chip da Intel, o sistema macOS e o chip T2. E por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque tem uns rumores já há anos de um MacBook Pro ARM e talvez a gente veja um na WWDC. E esse MacBook seja o MacBook de 12 polegadas. Como eu já disse, aquele MacBook conhecido, fininho, ele teria um A14X com 12 cores, sendo 8 cores de alta performance para jogos, renderizações e 4 cores de alta eficiência energética, que então seriam os cores que estão sempre ligados para Google Chrome, ver filmes e que dariam ao computador uma longa duração da bateria. Como eu já falei, ele vai ter o Butterfly Keyboard, que seria um modelo antigo de teclado. Por ele ser muito fino e muito leve, eu não creio que a Apple vá colocar o teclado novo que está vindo nos novos MacBooks, mas quem sabe, né? Porque ele vai ser o único modelo com esse teclado, que foi meio que uma falha. Ele deu errado em diversos pontos e um deles era a vida útil, em que se você comesse algo perto do teclado, depois de 2, 3, 4 anos, sujeira entrava embaixo da tecla e ela simplesmente não funcionava mais. Só que um grande obstáculo para esses processadores ARM virem em computadores, como eu já disse, seria a comunicação e o desenvolvimento de aplicativos. Então todos os aplicativos eles teriam que ser reprogramados para serem suportados por esse processador. E por isso que é um pouco óbvio que a Apple traria ele para esse MacBook de entrada e não para os MacBook Pros, para os Mac Pros ou até mesmo para os iMacs. Porque esses computadores são conhecidos por serem usados por profissionais de áudio, de som, de música, e eles não poderiam ter nenhum problema de compatibilidade. Para isso, a Apple vem desenvolvendo um projeto que se chama Catalyst, ou Catalista seria a tradução certa. E o que esse projeto faz? Um desenvolvedor criando apps para um iPhone, ele com um clique de botão conseguiria reprogramar esses apps para MacBooks. Só que você deve estar percebendo o que tem de errado, que ele conseguia ir do iPhone para o MacBook, e não do MacBook para a arquitetura do iPhone. Então, obviamente, esse projeto está evoluindo, mas ele ainda não seria a resposta para esse grande problema da Apple. Indo agora para o iMac Pro, os rumores do DigiTimes, que seria que ele ganharia um novo design. São 3 designs que eu tenho em mente, que obviamente é um design um pouco mais parecido com um padrão, com a parte de trás arredondada, mas a tela com bezel, né, com uma borda muito menor. Ele teria 23 polegadas e se desse certo esse modelo, essa tela menor viria para o iMac de 27 polegadas.
Não sabemos de certo o que aconteceria com o de 21 polegadas e meia, mas creio eu que ele seria extinto, não existiria mais esse modelo. O segundo design seria um iMac Pro no estilo do iPad Pro, ou como os americanos falam, iPad Pro-like, que ele seria quadrado. Eu fiz então dois iMacs, um quadrado com uma espessura muito grande, que seria a espessura normal do iMac, e um quadrado com a espessura um pouco mais fina, porque talvez com esse novo design a Apple conseguiria rearranjar algumas coisas em seu interior, como a fonte, a placa-mãe, o processador, o heatsink, e conseguiria colocar tudo em um pacote mais compacto, e esse seria o caso desse iMac um pouco mais fino. Obviamente, eu não creio que eles vão fazer uma borda 100% como se fosse o iPad, como alguns rumores indicam, porque isso é algo extremamente conflitante, já que as bordas seriam totalmente curvas, e normalmente as pessoas que utilizam esse tipo de computador não querem bordas curvas, e sim uma borda que se encaixe em seus aplicativos. Então eu acho que o design que chegaria mais perto desse rumor seria o design mais fino, onde nós temos a curvatura de alumínio, o frame de alumínio curvo, as bordas quadradas, como as presentes no MacBook Pro de 2016, um modelo muito mais fino. Continuaríamos ainda com 4 USBs na versão do iMac normal, e na versão do iMac Pro poderíamos ter todos esses USBs em USB-Cs. A versão normal terão 2 USB-Cs a mais do que esses USBs normais, teriam um leitor de cartão, teriam um conector de áudio, eles teriam todas as entradas normais que um iMac tem. A única diferença é que a tela dele seria menor, a espessura dele seria mais fina, e ele ganharia um ar novo, porque agora ele teria uma borda bem menor. E também, saindo um pouco de design, esse iMac vai ter uma GPU totalmente inovada, com a nova arquitetura da AMD, que se não me engano se chama New Navy ou Nova Navy, ou apenas Navy. Mas o que importa é que ele vai vir com uma placa nova, e que obviamente essa placa depois vai ir para MacBooks, iMacs de 27 polegadas ou até mesmo iMac Pros. Ele não vai ter mais nenhum HD, apenas SSDs podendo chegar a 8 teras, e vai ter a introdução do chip T2 nesse iMac, tornando ele cada vez mais perto de um chip ARM, mas eu creio que ainda vai demorar um pouco de tempo para a Apple conseguir fazer todos esses modelos ARM funcionarem. E uma das coisas que eu fico muito feliz é que ele foi confirmado por um código na base de dados da Comissão Econômica da Eurásia, onde a Apple cita alguns dos iPhones que vão vir, obviamente são códigos, mas ela cita um ou dois modelos de um iMac. Não se sabe de certo, mas se sabe que um dos modelos que ela citou de Mac seria um iMac que talvez fosse esse de 23 polegadas. Indo agora para outro dispositivo que receberia um redesign, seria o iPad Air. Ele teria então as suas bordas diminuídas, não se sabe de certo se ele ficaria mais fino ou não. A câmera dele não estaria mais na grande borda, ela estaria entre a tela do iPad e o frame de alumínio. Não se sabe de certo como a Apple faria com o Touch ID, se ela faria como eu fiz no meu design, colocaria ele embaixo, com uma forma bem mais achatada e com um comprimento horizontal bem maior, ou se ele seria um Touch ID dentro da tela, ou até mesmo um Face ID, o que eu acho um pouco complicado, já que os Face ID só vêm nos dispositivos top de linha da Apple, como os iPhones 11, 11 Pro e o iPad Pro. Então não se sabe muito bem, mas o que eu fico muito feliz de ver esse rumor é que ele criaria uma grande diferença entre o que o iPad de 7ª geração e o que é o iPad Air. Porque como todos nós sabemos, hoje em dia o iPad Air ele é muito mais caro e não entrega tantas novidades. E lembrando, que eu creio que eu esqueci de falar, ele passaria de 10.2 polegadas para 10.9, se tornando um pouco maior, né, obviamente, pela diminuição das bordas. E talvez ele venha com uma tecnologia mini LED, mas isso eu não posso confirmar para vocês, porque é um rumor bem fraco, porque diversos dispositivos da Apple que deveriam vir estão sendo lançados e não vieram com essa tecnologia, mas vai que na WWDC a gente vê algum dispositivo, e se a gente vê algum dispositivo com essa nova tecnologia, quem sabe ela também não venha para o iPad Air, o iPad Mini e todos os outros da cadeia. E para finalizar, um dos pontos que nesse vídeo eu considero um dos mais importantes seria o CAD, ou a construção 3D do iPhone 12 em metal, que saiu no Twitter, né? Não se sabe de certo, o usuário começou a disseminar essa foto, mas ela lembra muito uma construção 3D de iPhone dado para os fabricantes de capinha de celular, para eles terem uma ideia de todos os parâmetros de cada um dos celulares. E nessa foto a gente consegue ver que vamos ter um iPhone de 5.4 polegadas, 2 de 6.1 e 1 de 6.7 polegadas, o que representaria, respectivamente,
o iPhone 12, 12 Max, 12 Pro e 12 Pro Max. Algo muito interessante também de citar é que o Notch está em todas as versões, mas na versão do iPhone muito pequeno, aparenta em cima da barra do alto-falante ter uma pequena barrinha de alto-falante. Aí você me fala, pô, 2 barras de alto-falante? Sim, é algo extremamente estranho, mas que mostra que tem uma possibilidade ainda da Apple estar fazendo o design desse Notch e estar testando coisas novas. As bordas desse iPad são totalmente quadradas, muito parecido com o iPad Pro e muito parecido com todas as nossas renderizações, o que diz que se essa construção 3D estiver indo realmente para as fabricantes de capinha, vamos ter esses 4 iPhones, todos eles com bordas quadradas e talvez uma atualização no Notch, né, que o Notch se torne um pouco menor. Indo além também nessa coisa do alto-falante, eu não vejo necessidade na Apple ter passado os modelos 3Ds com um Notch menor. Então, meio que eles sabiam que esse modelo 3D ia vazar, como tudo está vazando, e eles entregaram o modelo 3D com um Notch um pouco maior. Porque, afinal de contas, para um fabricante de capinhas não vai fazer muita diferença se o celular tem um Notch grande ou um Notch pequeno, e sim as dimensões do celular e a borda do celular. Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem difícil fazer um vídeo desse com diversas construções 3Ds, renderizações. Lembrando que todas elas são do canal Apple Tudo, feitas por mim. E se você quer utilizar no seu canal, no seu portal de notícias, eu sou totalmente aberto para isso, contando que você deixe de onde você tirou, de qual vídeo você tirou, e deixe claro que veio do Apple Tudo. Muito obrigado a você que está aí vendo, e cara, e vamos que vamos com todos esses rumores. E obviamente, se você quer ver mais vídeos como esse, já deixa o like, se inscreve no canal. Acho que eu já devo ter falado isso, mas lembra de me seguir no Twitter, porque aí eu solto algumas curiosidades a mais, solto algumas coisas que eu vou falar em vídeos antes. Bom, e é sempre bom, né, ter um pouco de informação antes da hora.